Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando aqui mais um episódio do Elenco Bcast e hoje a gente vai ter a honra e o prazer de fazer uma homenagem a um dos humoristas que a gente pode dizer que iniciou um estilo de humor que influenciou o programa que a gente homenageia. Só um minutinho, deixa eu colocar o meu fone, porque eu estou com retorno. A gente homenageia. Só um minutinho, deixa eu colocar o meu fone, que eu tô com Desculpa, deu uma duplicação aqui. Deixa eu ver, verificar tudo aqui também. Tudo certo? Vamos lá. Tudo bem, né? Deixa eu ver se está saindo o som na live. Probleminhas técnicos de novo, gente. Esses problemas técnicos estão me perseguindo. Que é o ao vivo, aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo e também se vira nos 30 ao mesmo tempo. Tá sem som. Ai, de novo. De novo. Vai com calma que vai dar certo. Bom, vamos lá. Agora eu acho que está com som. Beleza, deve estar funcionando. Vamos começar de novo para gerar o corte. Deixa eu ver agora, vou confirmar. Skip. Começar de novo para gerar o corte. É isso. Boa noite, pessoal. Começando agora oficialmente mais um episódio aqui do Elenco Bcast, tendo a honra, a satisfação de prestar uma homenagem a um humorista que ele influenciou muito o estilo de humor do programa que a gente faz a homenagem aqui, a gente é o Elenco Bcast, a gente tem uma referência, a gente presta homenagem ao programa Pânico, a gente presta homenagem à Jovem Pan, a gente tem eles como referência de humor e a gente tem o Escova, que a gente hoje vai conversar com a filha dele, Otaviana Isaías, para conhecer um pouco a história desse humorista que ele fez história na rádio, ele era imitador, comediante e influenciou pessoas que hoje são um sucesso. Ele, em algumas entrevistas, a gente vai confirmar isso tudo com a filha dele, estava junto, dando na origem do programa Pânico. Ele também tinha um quadro na Jovem Pan, Boi na Linha, e a gente sabe que ele trabalhou ao lado de grandes nomes do humor. Ele trabalhou com Fausto Silva, trabalhou na Jovem Pan com Emílio Surita, e a gente vai falar aqui da trajetória dele, do início da carreira, Tatá Escova, Perdidos na Noite no Faustão. Isso foi um sucesso, esse programa, Jovem Pan e o Boi na Linha, e a relação dele com Emílio Surita, mas vamos voltar para o começo. Então, estamos aqui, Otaviana Isaías. Boa noite, se apresenta para o pessoal. Boa noite, é um prazer estar participando do programa de vocês. Eu gosto bastante desse conteúdo que vocês trazem histórico do humor, vinculado ao Pânico, porque o Pânico tem história e não é de agora. E eu mesmo sou fã do Pânico, eu ainda assisto no YouTube. É um humor que eles fazem, um comentário crítico sobre o que a gente passa no nosso país e que precisa ser feito. E poucos têm coragem de fazer. Como meu pai fazia, eles ainda continuam nessa estrada, que é sempre com humor e verdade crítica do que está rolando no mundo. Nós também somos o elenco B do Pânico, então nós também seguimos a mesma linha, que a gente também tenta fazer um humor nesse estilo, que o seu pai tem essa característica muito forte, a gente também tenta. É que nós somos uma página pequena, mas ainda assim a gente tem a influência do Escova aqui no nosso trabalho. Mas o humor, ele ainda, de vocês, ele é crítico, ele não é um humor que é apenas em busca de um sorriso sem fazer pensar. Exatamente, exatamente. Então, vamos começar a falar do Escova e como era a relação dele com a família? Como era a relação dele com você, com a família? Olha, o pai sempre foi um pai bem protetor.
e por ter um horário flexível de trabalho, então eu principalmente, nós somos duas filhas, eu sou a número 1, que nem ele diria, ele e o Silvio Santos, e tem a número 2. Então ele sempre estava em casa, a minha mãe trabalhava no horário, digamos que é o usual, né, das 8 às 18, e ele que ficava cuidando mais da gente, principalmente na parte da infância. Depois, na adolescência, aí ficou mais ciumento, sempre fez ele era do humor, mas em casa, assim, para certas situações, namorar só depois dos 18. Então, lá em casa, o bicho pegava. Então, o que era fora de casa é uma coisa, dentro de casa para a família já era diferente. Mas em muitos momentos a gente se divertia bastante. Ele fazia, quando era na infância, então ele fazia voz de personagens de desenho animado direto, assim. Eu tenho histórias, assim, de até amigos meus, que outro dia, que eu estou morando em Porto Alegre, né? E eu sou de São Paulo, contando que na minha formatura do ensino fundamental ali, ele fazendo imitação, aparecia mais do que eu, que era formando na época, então... E ele sempre teve esse bom relacionamento com o público de todas as faixas etárias, né? Mas, por exemplo, eu estou tentando ser comediante. Eu nem falo que sou, porque eu ainda sou um novato. Mas a gente é bem-humorado nas câmeras, no palco. Mas eu, por exemplo, sou muito mal-humorado na minha vida pessoal. Como era o seu pai? Olha, depende. Ele não era o tempo todo mal-humorado. Só quando situações muito graves aconteciam, porque a carreira dele teve muitos altos e baixos. Ao mesmo tempo que ele estava na Globo, outra hora ele já perdia o emprego, tá? Aí tinha que correr atrás de uma outra emissora. Ele sempre procurava manter o alto astral. Mas ele não era uma pessoa que posso te dizer, uma pessoa mal-humorada. Não me lembro desse aspecto dele. Assim. Mas ele era engraçado o tempo inteiro. Sempre fazendo piada. Ele era engraçado o tempo inteiro. Ele procurava. Às vezes assim, até com as filhas. Algum caso, vou te contar em casa, eu sempre fui mais mal-humorada, tá? Então, eu, na adolescência, eu queria falar sobre coisas sérias, ou estava estressada sobre aquelas coisas de adolescente, né? Problemas dos adolescentes. E ele vinha e tirava sarro da minha cara fazendo alguma imitação, ou me provocava a ponto de me imitar. Né, tentar ele imitava você também? Ele imitava todo mundo. Quando ele queria tirar alguém do sério, ele conseguia. E ele conseguia, assim, ele pegava uma fragilidade da tua personalidade e ele pegava e imitava e te cutucava, e aí ficava querendo voar no pescoço dele, assim. Então ele tinha essa questão, assim, quando ele queria, e ele ia através do humor, que ele ia fazendo gracinha, fazendo voz, que ele toda hora estava imitando alguém, né? E ele sempre estava subindo e descendo o timbre. Então... eu adoro. Mas assim, a gente tá mas as pessoas sofrem na tua mão também, assim, porque olha, é brabo, tu tá irritado, quer conversar um assunto sério, a pessoa fica levando pro lado da graça, assim, a gente deixava a gente louca. Então, a gente tem nossas referências, né, de humor. Mas nesse resgate histórico que a gente está fazendo, também é interessante saber, porque pouca gente sabe que nos anos 70, 80, o rádio era muito forte, né? Sim. Mas quando o seu pai, talvez ele era criança, talvez, não sei se você possa saber quem que ele tinha como referência, porque alguém deve ter influenciado ele. A minha história aqui no interior de São Paulo, quando eu era moleque, chegava o CD do Ari Toledo, um CD que ele contava as piadas. Sim. Contato. O Ari Toledo, sempre, para mim, foi aquele cara que me fez conhecer. Será que você saberia dizer quem que foi no caso do seu pai? Eu me lembro muito da gente ver Mazzaropi. E ele falava. Mazzaropi. Sim. Ele era muito da época do Mazzaropi. Ele gostava, e às vezes dava reprise na televisão, e aí ele falava bastante do Mazzaropi. Mas de rádio você não consegue recordar? Algum radialista que influenciou? Rádio na década de... Ele é de 58, deveria ser 60, 70. Não, eu me lembro mais de música, da época da Jovem Guarda, essas coisas que são coisas que ele é muito ligado à música, né? Muito radialista, mas humorista, assim, de referência, não. Eu não sei se naquela época tinha humor no rádio, 60. Se eu não estiver enganado,
Se eu não estiver enganado, o Chico Anísio e o Silvio Santos, eles já eram estrelas na rádio. Eu preciso confirmar essa informação. Ah, não, mas aí o Silvio Santos, ele é locutor, né? Ele não chegava a ser Sim, um humorista. por isso O que eu Chico queria Anísio, sim, saber. eles também. O Chico Anísio, ele gostava, mas não te falar assim como falava da questão do Mazzaropi, porque quando ele era criança, o cinema também estava começando a bombar, né? Então, Uhum. quem é do interior, o que ia fazer no final de semana, quando tinha um dinheirinho? Ia pro cinema, O para cinema era o point. paquerar. Era o coreto em frente, na praça, ali em frente à igreja, e o cinema, né? Porque a imitação, eu lembro uma vez, tinha uns 15 anos, e eu estava numa festa dos japoneses, assim, chamada Kaikan, e chegou uma pessoa e começou a imitar o Silvio Santos. Eu nunca tinha visto alguém imitando o Silvio Santos. Me marcou aquilo, e ele rodeava de gente em volta dele. Ele conseguia atrair uma multidão, essa pessoa imitando. Eu falei, não, agora eu vou aprender a imitar o Silvio Santos. Então, o imitador, ele normalmente ele tem esse primeiro contato com alguém que vai influenciar, que vai mostrar que é possível você fazer uma imitação. Será que você não conseguiria recordar como é que foi? Porque ele se tornou um fenômeno da imitação, né? Mas alguma coisa acendeu essa fagulha nele. Olha, eu sei que quando ele era criança, ele vivia no meio do mato, que ele cresceu numa fazenda, então ele imitava muito o som dos passarinhos. Foi o início, tipo, acho uns 7, 8 anos, fazer o som dos passarinhos. E depois disso, aí no colégio, ele imitava jogadores de futebol, no entanto que ele foi parar, um dos primeiros programas ali que ele foi da Jovem Pan, né, que ele foi parar o show de rádio, ele era comentarista, junto com Tatá e outros famosos aí do rádio da década de 70, no show de rádio, imitando os jogadores de futebol. Então, como ele sempre foi muito fã de futebol, santista, roxo, então ali também ele pegava muito disso. Agora, uma pessoa específica, realmente, para ti, eu não tenho como te dizer, não me vê na memória agora, não. Quem sabe no próximo podcast. Tá tranquilo, não? A gente vai começa lá de trás. Agora a gente vai andar um pouquinho. Mas antes de andar um pouquinho, a Marcelo Pedroso mandou um beijo, professora Tatá. Você dá aula de natação para minha filhota. Beijo, ó, pai dos meus alunos aparecendo por aí. É, tudo bem. Aqui bom, para finalizar esse bloco, você sabe, não, você falou, né? O Mazzaropi, o que fazia ele Sim. rir? O que fazia o Escova rir? Desculpa? O que fazia o Escova rir? O que fazia? Contra-cheque dele? Não. Eu acho que todo mundo. Eu acho que todo Ou mundo. rir de alegria ou rir de nervoso, né? Mas você também tem uma veia de humor, hein? Você Bom, nunca pensou em entrar para a área da comédia, assim? Ou como é que era para você? Porque normalmente, filho de artista, ele já tem as portas abertas, né? sim. Não era o seu caso para você tentar uma coisa artística? Eu tô vendo que você tem um senso de humor, hein? Vamos começar. Vou começar como redator, então. Que não Redator. adianta, né, cara? Genética, assim, o fruto nunca cai longe do pé, né? Mas eu nunca pensei, para mim, uma vida de. O pai já falava para mim, assim, quando eu fui morar no interior, aí em Ourinhos, e ele falava, tu podia ser a moça do tempo aqui, né? Só que eu era muito tímida. Eu tô assim agora, mas eu quase não abri a boca. Eu aprendi com o passar do tempo. E, para ter uma ideia, eu fui funcionária pública por 25 anos. Então, era um outro perfil de pessoa que atendia, que não é essa que está falando contigo. Fui, aos poucos, me soltando. Olha, eu não sou dono da página do Elenco B, mas faz Uhum. algumas coisas aí de humor, de comédia, posta lá e a gente tenta te lançar como Eu sou boa roteiro. de edição. A página do pai que eu estou fazendo ali, eu vou te dizer, já recebi elogios ali. É que é tanta coisa para fazer, realmente, tem que ter muitos braços. Vocês que trabalham com isso devem. É show, né? No caso de vocês, é YouTube, Instagram, é muita coisa para uma pessoa dar conta. Mas vamos ver, vou pensar É, na proposta, hein? eu trabalho pra caramba, mas eu ganho muito pouco. Eu não consigo entender. Eu Não, deveria mas isso ter é todo desistido faz brasileiro. tempo. Se você ganhasse diferente dos outros brasileiros, aí realmente. Acho que nem É. estaria aqui falando comigo agora. Ó, uma pergunta lá da produção. Uhum. Pergunta sobre o parentesco dela com o radialista Newton César, Jovem Pan, e se você tem contato com ele. Não tenho contato. E se é meu parente,
E se for rico, se pronuncie, porque eu não conheço pessoalmente. Ele sempre abandona o lado pobre da família, os ricos. Bom, então tá. Pessoal, esqueci de comentar. Vocês estão vendo que tem umas fotos ali atrás. Ela também mostrou alguma coisa que ela tem na mesa dela. Deixa eu Tudo pegar aqui isso. para vocês começar aqui. Ó, esse é o início de tudo. Boa, o cabelo. A hora certa de falar. Centraliza mais a foto na câmera. Pode focalizar bem. E aí, se você conseguir apontar onde é, quem é ele, e se você souber também quem são... Ele é o careca cabeludo. Olha ele, que estilão que ele tinha, o Escova. E por que nasceu esse apelido Escova? Acho que eu tive uma ideia agora por que nasceu esse apelido, mas você sabe? Não dá... Olha aqui, ó. Esse cabelo. Imaginei que era isso. Esse aqui é o Tatá, os outros aqui da foto eu não sei te dizer. Iria errar o nome. Esse é o Tatá, e ele na década de 70, então ele começou numa rádio, e aí, claro, Carlos Roberto Isaías não é um nome que, né, chama para o mundo artístico. Aí falou, Escova, e pegou Escova. Escova é legal. Pelo cabelo, apelido. Isso, sim. O cabelo, porque ele era bem magrinho, né? Então, parecia um escovão mesmo. Olha lá, Cleiton Vidigal. Eu lembro do Escova na Rádio Gaúcha, Programa X. Isso. A gente vai chegar lá, A gente está começando aqui, contando... Tem mais alguma foto, alguma coisa ali nesse momento? Essa é uma pose que eu via direto com meu pai. Lendo um jornal. Da onde ele se alimentava para construir seus personagens. Então, ele sentava e eu brincando, via ele nessa posição, lendo o jornal e depois digitando na máquina de escrever. E dias e dias eu via ele nessa posição para chegar no texto que ele transformava em humor no rádio ou na TV, que aí era no Balancê. E aí foi, depois Pânico. Continua, pode continuar. Tatá e ele num show, em teatro, quando eles faziam bastante show em teatro, bastante show no interior de São Paulo, me lembro de escondido passar por lá. Tive vários programas de forma escondida, né, porque menor não podia entrar, mas mas você acessava. Denúncia, atenção. Tem um caso muito interessante do Perdidos. Era quarta-feira à noite, né? Então, não era horário de criança estar na rua. Naquela época, hoje em dia, a criança já não tem mais horário nenhum. Aí, tava a gente lá, e daqui a pouco, olha, eu não me lembro que nome que eles usavam, mas era tipo assim, o pessoal aqui que faz do menor aqui tá na volta. E a gente passava por uns túneis, uns lugares dentro do teatro, porque teatro é cheio de, né, esconderijo. O que faz show deve saber ali como é que é. Vai entrando, e a gente assistia em cada lugar, assim, assistia um pouco aqui, um pouco ali. Então, cheguei a ver Titãs, bem novinha, e aquelas músicas bem loucas, né? Porque naquela época não estava liberando, a época da repressão estava passando ali, né? Das diretas já. O Traje a Rigor, eu me lembro todas essas músicas assim. Hoje em dia, tudo não pode, tudo não sei o quê. E eu passei minha infância num monte desses rolos aí, tô firme e forte aqui, sobrevivi. Então você é uma pessoa que você viveu a história do humor, porque você estava lá acompanhando. Não é o tema do hoje, mas eu gostei. Se você puder falar um pouquinho, o que você acha que mudou no humor de lá para cá? Porque eu não era daquela época, mas a gente sabe que tinha censura. Hoje não tem, mas hoje parece que tem mais censura do que tinha naquela época. O que acontece? Ainda bem que meu pai fazia humor na época da censura, né? Aqui no Brasil nunca sofreu nenhuma questão de prisão e também nunca vi ele falando em casa sobre algo que não seja grifarem os textos, né? Eles passavam assim, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas não me lembro de grandes estresses, porque eles também faziam. O que acontece com o humor do pai, principalmente? Ele não era um humor escrachado o tempo todo, ele deixava na entrelinha. Então, quem conseguisse entender, entendeu. Quem não conseguiu ia dar risada igual, né? Pelo que eu vi do seu pai,
é uma coisa que muito humorista, hoje eu faço uma crítica aos meus colegas, eles são muito chulos. O seu pai, ele tinha uma classe, ele conseguia falar com a família, uma criança podia escutar e não ia ficar ouvindo palavrão. Eu gostava, eu gostei, admirava, eu não conhecia muito. Agora que eu fiz essa Sim. pesquisa para conhecer, eu fiquei muito, muito fã, muito fã. Não era uma coisa que era grosseira, né? Que deixava a pessoa impactada, ou que estava no meio fazendo alguma coisa na tua casa com teu filho e ouvia um palavrão, né? É, Era algo que um adulto entenderia, mas uma criança de repente ia dar risada porque só ia entender que era um momento engraçado, né? Porque ele não usava as a vozes, a palavra, cara, né? ele Ele não fazia usava a caras, palavra rostos, explícita, ele dava uma maquiada ali, né? né? Inclusive, eu assisti a entrevista dele no Jô, ele fazia o Boris Casoy, e a gente sempre achou que o Carioca tinha criado aquele Boris Casoy. O Carioca, não sei se ele imitou o Escova, mas o Escova fez antes o Boris Casoy. Ele fazia até a linguinha. Boa noite, boa noite, boa noite. Mas é muito engraçado. Então, quando a criança não entende o que está sendo dito, ela vai rir da voz que ele está fazendo, da cara que ele está fazendo. E tu sabe que uma das últimas coisas antes do pai partir, e a gente estava assistindo um programa de televisão, não me lembro nem de quem que era. E apareceu o Carioca, assim, aí o pai falou assim, nossa, mas como ele tá velho. Ah, caramba. Mas o tempo passou para todos, né? Eu não sei quando é que ele conheceu o Carioca. Tipo, o Otaviano Costa foi uma pessoa que eu conheci na Jovem Pan com 16 anos. Um dia eu estava lá com o pai, e aí ele apresentou o Otaviano Costa. Oh, esse aqui tem teu nome também, olha aqui. Aí mandou ele imitar o Robocop para mim, assim. Nem sei se o cara lembra, mas eu me lembro, porque também me chamou a atenção, porque era alguém com o mesmo nome que o meu. Então, eu também circulava bastante ali na Jovem Pan. O pai ficou 20 anos na rádio, né? Então, tenho várias lembranças ali dos É, bastidores. para a gente que não conhece muito como funciona a rádio naquela época, você já está falando da Jovem Pan. Mas como é que foi Sim. como é que ele entrou na rádio? Teve dificuldade? Ele começou direto na Jovem Pan? Porque a Jovem Pan hoje é o suprassumo, né? Quem está na Jovem Pan é Uhum. só. Mas era assim naquela época? Ele ajudou a fazer o nome da Jovem Pan? Como é que foi? Olha, ele entrou na Jovem Pan na década de 70, pelo que eu sei, quando ele veio do interior, que ele morava em Araraquara, tá? A família dele mudou para a capital e ele veio junto. E aí, alguém do grupo de amigos dele levou uma fita com uma imitação para um locutor ali da Jovem Pan que gostou, que aí chamou para ele fazer parte ali do show de rádio. E era Jovem Pan, já começou na Jovem Pan, tá? Então aí ele começou ali fazer essas entradas no show de rádio depois dos jogos. Então foi Jovem Pan logo no início. Depois passou pela Globo, Gazeta, e aí vai, né? Jovem Pan logo no início por uma fita de. Sabe quem tem uma história no humor também de uma fita que foi um sucesso? Hermes e Renato. Uma molecada que gravou uma fita, mandou para MTV e o pessoal que assistia a fita deles dava risada de não aguentar mais. Por isso que eu digo assim, uma coisa que eu digo é quando o cara ele está predestinado, não tem o que segure, não tem o que segure. O talento, ele foi abençoado com o talento e ele conseguiu, gravou a fita e olha só, onde que foi essa fita? Olha o resultado dessa fita na vida dele. Sim. Bom, então ele, falando da trajetória dele, começou na rádio e aí ele fala do Tuta, que eu não conheço. Eu sei que a Jovem Uhum. Pan tem o Tuta pai e tem o Tuta filho hoje. Sim. Então Uhum. ele tinha o relacionamento dele, de confiança, tudo era com o Tuta pai. O Tutinha, o filho Ah, da já com Jovem o Pan. filho. O Tutinha, o filho. Ah, Até porque a faixa etária deles era bem parecida, né? Então, eu me sim. lembro muito dele falando do Tutinha, e, no entanto, quando dava os enroscos porque ele entrou e saiu da Jovem Pan algumas vezes, né? Então, era Ah, é com mesmo? Tutinha, sim, não ficou, não dava umas encrencas ali, viu? Até tem um vídeo que vocês fizeram o corte ali, ele comentando ali no programa do Jô, né, do Tutinha, aquele louco do Tutinha, e eram bem loucão mesmo, os dois, assim, e se amavam, e se odiavam, e estavam juntos, vira e mexe, e até o Tutinha não queria que ele viesse para o Sul. Depois eu conversei com a mãe há poucos dias e ela me disse, ele disse que não era negócio, mas o pai estava empolgado e sempre foi desbravador, né? Tava Porque empolgado por quê?
Eu não sei, essa parte aí a gente vai conversar. Da gente mudar aqui para o Sul? Por quê? Por que ele está empolgado, né? Porque às vezes cansou de São Paulo também, né? É que, é assim, apareceu uma oportunidade de conseguir ganhar mais, né? E de fazer um programa que seria ele um dos principais protagonistas ali dentro. Porque quando a gente veio aqui para o Sul, não havia programa de humor. Em São Paulo já tinha o Pânico. Né? O Pânico tinha um programa na Transamérica, se não me engano. Então, aí ele veio aqui como um percursor dentro da área do humor. E aí, claro, né, ofereceram mundos e fundo, ele ficou um bom tempo aqui sozinho, porque a gente não queria vir, né, trocar São Paulo para o Rio Grande do Sul, mas aí ele, a qualidade de vida é melhor, e papapá, eu sei, assim, que o primeiro ano da família, assim, foi uma tristeza, depois a gente se adaptou, fizemos nossa vida aqui, mas, então, abriu os olhos dele, ele pensou, mas o Tutinha disse, não vai, que esses caras são rápidos. E o Tutinha acertou. O Tutinha acertou. Então você fala com o Tutinha, você tem um carinho pelo Tutinha? A família de vocês são... eu tenho um carinho tão grande que eu me lembro do Dia das Crianças. Jovem Pan teve uma época muito boa, né? Eu ganhava presente. Teve uma época que era Natal e Dia das Crianças, se não me engano, que eles davam presente para os filhos dos funcionários. Eu adorava essa época. Acho que nem existe mais isso nas empresas. Mas olha, eu gostava. Eu conhecia, às vezes ele chamava de mancha, né? Às vezes a gente estava subindo, descendo do elevador, ele estava por ali. Uma vez o pai chegou em casa, na minha adolescência, eu tenho que te contar uma coisa, eu tenho que te mostrar uma música. Era o One, do YouTube. O Mancha mostrou para mim aqui, a gente ficou ouvindo, olha que música linda, não sei o quê. Então, toda vez que eu ouço o YouTube One, me lembro do meu pai. Tem coisas que... Então, eu lembro do Tutinha, por tabela, porque ele falou do Tutinha e aquilo ficou na minha mente, né? E do Emílio Surita, não? Do Emílio, ele falava bem pouco. Eu vou te dizer que eu não me lembro muito da questão dele falar do Emílio. Eu vi o Emílio nos bastidores, via nas gravações. Muitas vezes eu estava lá no estúdio olhando a dinâmica do programa, né? É que você falou de música, eu achei que você ia falar... Até achei que você ia falar da Macacaré, aquela música de humor. Eu achei que ele tinha relação com aquelas músicas humoristas que eles lançaram uma época. Eles lançaram LP. Agora não sei se foi teve a música, o Macacarã. Eu achei que até que você ia falar assim, não, que o meu pai ia te mostrar. Eu achei que ele estava junto ali naquele processo criativo, aquelas músicas. Pelo menos as músicas na hora do disco que tu tá falando, pode ser que eles tenham... não, com certeza, porque foi um grupo de pessoas, né? Que ajudou a elaborar ali, botar a voz. Porque hoje em dia, com o celular, tu faz tudo, hoje em dia, praticamente, né? Você precisa de... Mas você viu isso que você falou? Naquela época, não. Naquela época era um monte de gente para fazer um álbum. Faz tudo, mas faz tudo mal feito. O seu pai fazia... inclusive chegou um elogio pro seu pai aqui, que eu faço questão de ler. Paulo Gomes Escova foi o mais inteligente dos imitadores, porque seus textos eram criativos e ele era imbatível no improviso. Além da perfeição nas vozes, ele se divertia também. Era brincalhão em cena. Paulo Gomes, obrigado. Ele ria. No meio das piadas que ele estava fazendo, ele dava gargalhada, e nem ele se aguentava. Vamos fazer uma linha histórica aqui, para a gente não se perder, porque a gente está indo já para o final. Porque, por exemplo, eu cresci escutando Pânico. E a gente tem vontade de afundar nesse assunto. Mas antes de chegar lá, a geração anterior sabe que Perdidos na Noite no Faustão foi um sucesso estrondoso. Mas quem não viveu aquilo não sabe o sucesso que foi. Mas antes do Perdidos na Noite, então a trajetória do Escova começou na Rádio Jovem Pan, foi para o Perdidos na Noite. Como que é? Não, me explica essa parte aí, da trajetória deles, dá um por cima, assim. Por cima, tá? Foi show de rádio que ele fez, aí depois ele foi lá pro Balancê, que era um programa que era o Osmar Santos. Nem sei se tu sabe disso aí. Já ouvi falar. Osmar Santos, um baita locutor de futebol, aí se acidentou, tá? Era um programa de humor com música, e era um Perdidos na Noite no rádio, tá? Era bem rústico assim, mas divertido. E aí, ali, naquele momento do acidente, tá, aí entrou o Fausto. Que aí a turma do Balancê recebeu aquele convite. Se não me engano, o Balancê era na Globo, na Rádio Globo. E depois eles foram lá para Bandeirantes,
para Bandeirantes, Gazeta, se não me engano, ali para fazer o Perdidos na Noite, que aí foi aquele sucesso estrondoso, que era toda aquela bagunça da rádio na televisão. E aí, então, é que você falou que ele entrou e saiu, mas a gente pode dizer, então, que ele foi da Jovem Pan até ir para o Sul, entrando e saindo, mas estava ali sempre. Sim, sim. No entanto que ele andou por outras rádios, mas antes de vir aqui para o Rio Grande do Sul, ele veio para a RBS, para Atlântida, ele estava na Jovem Pan. Temos um radialista aqui. Estava no Pânico. A gente vai falar do Pânico. Vinícius Radialista mandou uma mensagem. Quem fazia os textos do Boi na Linha era Rosana Herman e mais redatores. Tem declarações do Escova reclamando que faltavam redatores de humor. Sim, isso ele sempre reclamou. Isso aí ele sempre reclamou. Ele sempre foi muito crítico, porque, como ele também era redator, ele que escrevia os textos dele, na maioria das vezes, tanto que eu te disse, né, que eu via dia e noite aquela máquina de escrever, e o corretivo, assim, porque era uma época da pedra. Então, por isso que ele criticava, porque ele também fazia o outro lado. Ele não era só o humorista, mas ele também fazia a redação do texto. Isso. Os maiores nomes do humor, para mim, eles são multifunções. Eu tenho uma grande referência, o Emílio Surita. Ele também operava a mesa da rádio, ele também cuidava da técnica, ele também cuidava... Ele dava atenção em tudo. O Jô Soares. Jô Soares também era redator, também era ator, também era comediante, entrevistador. Então, um cara que faz sucesso, como fez o Escova, normalmente ele tem muitas qualidades. E o Emílio, eu vou te dizer, ele é inspiração para vários, principalmente aqui no Sul. Quando meu pai chegou, vou te dizer que tem umas cópias por aí. Eu tento ser uma cópia. A gente é uma cópia ali, não tem como não ser, mas a entrevista que eu vi dele no Jô, ele falou que trouxe o Emílio e puxou o Emílio para o humor. Então, ele foi um tipo de mentor para o Emílio Surita, será? Ou foi um encontro de almas gêmeas? Eu não sei muito bem essa parte da história. Bom, aí acho que aí o Emílio vai ter que te contar ele, ó. Provavelmente. Porque o Boi na Linha eu acho que a questão do trabalho na rádio, o que acontece? Para você conseguir fazer o seu humor na rádio, você precisa ter um bom locutor e que case junto com a tua atividade. Caso contrário, não vai funcionar. Então, tem que ter aquela liga. Provavelmente foi isso. Ele deve ter conhecido o Emílio como um locutor, que ele botava música, dizia love songs, isso e aquilo. E aí foram fazendo alguns testes e viram que dava liga, e aí começou o trabalho deles juntos. Foi um teste da direção, então. Deve ter sido, porque, imagina só, entre tantos locutores, né? Como é que foi o Emílio parar ali, e aí... eu lembro do Emílio o sucesso fazendo... que é até hoje, né? Como? Imagina, deve ter acontecido vários testes, com certeza, até para o Emílio continuar sendo esse sucesso que ele é até hoje, né? Ele faz escola, e ele tem um jeito, não é qualquer locutor, não é todo locutor que vai ter esse manejo do humor junto com os seus humoristas ali, no caso, na mesa de som, né? Então, a pessoa tem que ter o timer certo, tem que saber fazer, fala a palavra X, ele já emenda com uma outra para puxar o outro humor, outra notícia. Então, são poucos que tem, né? Então, tá fazendo escola mesmo. Porque eu lembro, posso estar enganado, me perdoe os historiadores, na década de 80 e 90, eu lembro do Emílio fazendo propaganda na televisão estilo Polishop. Não tinha nada a ver com humor. Eu não tenho certeza se ele fazia também. Mas ele já trabalhava em rádio, sim. Ele já trabalhava em rádio. No entanto, que o Pânico ali, na época que o pai participava, o Boi na Linha, era a década de 90. Sim, exatamente. Aí que eu pensei, falei, será que o Escova, ou não sei, deve ter visto que ele tem um talento para o humor e puxou ele? Eu estou esperando alguém me ver também aí, gente. Quiser me puxar aqui também. Porque assim... Eu acho que isso tem mais a ver com Tutinha, né? Vamos ver, de repente Tutinha tem alguma coisa a ver também. Tutinha, queremos você aqui, hein? Aí a gente faz essas perguntas. Mas eu vi que você separou ali matéria, alguma coisa. Tem mais algum destaque que você quer trazer para a gente aí?
Todo local que o pai trabalhou, ele sempre vestia a camisa, né? Então, Ele vestia a camisa da Jovem Pan mesmo, hein? Sim. Olha Eu só, tenho que uma baita coisa para mostrar homenagem. aqui para vocês aqui. Olha Muito aqui, ó. bom. Né? Antes de haver internet, haviam cartinhas. Deixa eu ver se consigo botar aqui. Olha que legal! Tem a cartinha, Escova, Rádio Jovem Pan FM São Paulo, Brasil. E eu tenho várias dessas aqui, ó. E a pessoa aqui está pedindo a camiseta que gostou. Vendo o programa da Hebe, fiquei louca pela linda camiseta que você estava vestindo. E aí ela pede, né? Que ela quer um tamanho grande, ela é de Jardim São Paulo, Recife, Pernambuco. A gente vai mandar uma camiseta do Elenco B para ela. Tá anotado aí. Entra em contato aqui que a gente vai receber tem uma um camiseta telefone aqui. Pô, não tem nem... Deixa eu ver de quando é que é isso aqui. 91. Livonete. Aí, Livonete, ganhou uma camiseta. Vinícius E era assim, então Radialista. ele divulgava com os discos, divulgava com as entrevistas, e até a camiseta o pessoal queria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, matéria aqui do Pânico. Aqui, ele com o pessoal do humor, como eu te disse, ele gostava muito de futebol, né? Então aqui tá, ver se vocês conseguem enxergar aqui quem tá na foto aqui. Tá uma turma fantasiada. Esse aqui embaixo, tu consegue ver quem é? Com os chifrinhos? Não dá para saber quem é exatamente, mas quem é? Florentina. Parece o Tiririca. Eu ia falar que parecia o Tiririca. Eu falei ao mesmo tempo que você. É o Tiririca. Isso, participavam de jogos beneficentes, tudo, então... era um jogo de futebol que eles foram fantasiados fazer uma... entendi. Essa foto é de um jogo de futebol que o seu pai estava com Tiririca e eles foram fantasiados que era um evento beneficente. Isso, fazia. Os humoristas também têm seus momentos de lazer, né? Lógico. E dessa... O que mais? Se tiver mais coisas aí, você vai falando. Tem umas coisas aqui. Ele aqui com o Dinho do Mamonas Assassinas. Aqui. Nossa, que legal! Nossa, que legal, cara. Eles fizeram um show aqui no Rio Grande do Saudade. Sul. Foi em fevereiro e em março teve um acidente. Nossa, que saudade. Olha, o Dinho também ele queria ser humorista e imitador, né? Sabia disso? O Dinho era muito engraçado, né? Tu conheceu o Dinho? Sim, eu estava junto aqui nessa época. Olha só. Foi no Planeta Atlântida que teve aqui, que foi o primeiro festival grande de música do Rio Grande do Sul. Falar nisso, a gente pode falar também dos festivais da Jovem Pan. Tinha um festival, não sei se ainda tem, de shows da Jovem Pan, de aniversário da Jovem Pan. Baita show. Vamos falar. Só vou ler o comentário aqui, ó. Cortes Podcast bom. Muita história legal. Cortes Podcast bom. O Escova tinha ressentimento do Faustão por não ter levado ele para a Globo? Uma boa pergunta. Coisas que a gente pode botar aí. Sim, ele ficou bem chateado, até porque ele foi primeiro para a Globo para passar pela entrevista de se era possível ou não assumir ali a parte de apresentação ali do programa. Tá? Então, ele foi um dos primeiros, só que ele disse que não iria se ele não levasse a equipe dele. Isso incluiu o Tatá e o Fausto e outras pessoas ali da equipe. E a Globo mandou ele aguardar, nisso chamou o Fausto, e o Fausto disse, não, vamos embora. Então, claro, né? Claro que poxa, entendi a situação. Mas vou te dizer, eles tiveram esse problema, ele ficou chateado, tá? Mas eles não deixaram de se falar. Teve momentos mais tarde, a gente aqui no Sul ainda, que ele procurou o Fausto e o Fausto auxiliou ele em algumas questões. Então, assim, coisas da vida, né? Todos nós, às vezes, passamos por isso. Mundo artístico. Eu não sou originário desse mundo artístico, estou tentando aqui, mas eu já percebi que tapetes são puxados. Tapetes são puxados. Nem todos têm essa característica. Aqui no Elenco B, nós somos uma equipe também. Uhum. Se for chamar qualquer um para ir para a Globo, a gente vai todo mundo. A gente não vai abandonar ninguém. Mas é difícil realmente. É difícil dizer. É muito difícil dizer, porque
uma oportunidade, a gente não sabe o que passa na cabeça, né? A gente está aqui fazendo Uhum. só imaginando o que aconteceu. Só os contratos, só as conversas para poder dizer. Mas aqui é Só quem homenagem. viveu. Só quem viveu para poder dizer. Mas a gente vê que pessoas que eram próximas ali do Escova acabaram obtendo um estrelato, né? Faustão Uhum. estourou, Emílio Surita estourou, o programa Boi na Linha, hoje quem é fã da Jovem Pan escuta o Boi na Linha e nem sabe que o Boi na Linha teve origem, o Escova estava na origem, né? Esses nomes, a gente está fazendo esse resgate aqui para o pessoal saber. As pessoas que são realmente parte da história do humor. Sim, muitos ficaram para trás, não só meu pai, mas vários outros, como o Tatá. O Tatá foi uma pessoa que ele faleceu esse ano e, olha, se eu não for caçar na internet as informações, eu não sabia. Então, assim, e fizeram parte de uma história, de uma construção dentro do humor, da locução, que deveria ter maior visibilidade, né? Porque quem não olha para trás provavelmente vai aprender pouco, né? A gente olha para trás para aprender e para construir coisas melhores lá na frente, né? Exatamente, exatamente. Esse assunto para mim aqui, eu adoro história da rádio. Pouca gente sabe, né? Nos anos 50, a rádio era a época de ouro. As pessoas não queriam trabalhar na televisão, queriam trabalhar na rádio. E o seu pai, as características dele, a gente vê que era alguém que é radialista por primeiro. Ele não era artista de televisão por primeiro. Até, inclusive, foi uma coisa que a gente pode até conversar sobre isso, né? Uhum. Porque numa entrevista dele, ele disse que preferia rádio do que televisão. E a rádio ela estava caindo, a televisão estava subindo. Será que alguma coisa ali ele poderia talvez ter? Porque o que eu vejo dos radialistas comentando é que na rádio você tem menos pressão de imagem, você não precisa se maquiagem, você não precisa estar parecendo bonito, sabe? Você pode estar na rádio ali meio com chinelo, assim, vamos exagerar, Sim. né? Com a roupa do dia a dia ali, meio Uhum. mal-humorado, assim, que é só sua voz que está saindo. É. Então, tem essa característica. Aí, esses que fez essa migração, a gente pega o próprio programa Pânico. Hoje, é aquele estúdio todo iluminado, todo mundo maquiado, todo mundo com uma aparência, assim, que eles têm que parecer, né? E antigamente o próprio programa Pânico, não. A gente via que parecia um bando de fracassados, assim, fazendo piada, né? Então, essa Sim. evolução aconteceu. Aí a pessoa, o radialista mais raiz, como era o caso do seu pai, ele só queria mesmo a voz. A voz, contar a história, imitar, e a gente ficava aqui só escutando. É que a televisão, a internet, a pressão é em cima da imagem, né? E também, assim, no improviso, às vezes estava naquela roda na mesa de locução e aí ele estava com o jornal aqui, ele estava. E aí alguém falava alguma coisa, acontecia alguma notícia, ele automaticamente ele já conseguia direcionar o comentário daquele dia, que o programa era ao vivo, né? Então, naquele momento já era dada a notícia com humor. Agora, com a televisão, tudo é muito mais redondinho, não pode falar, não pode vestir tal coisa, essa cor vai fazer contraste com a outra. Ah, mas aqui tem um pé de galinha, tu tem que aplicar um botox, fazer, entendeu? Eu acho que isso ele achava muito chato, Deve essa questão ser. do muito redondinho. No entanto, que Olha veio para a com o câmera. humor dele era todo escrachado, ele não era, ele fazia Boris, daqui a pouco fazia o Silvio Santos por cima, daqui a pouco imitava a Hebe, era uma loucura, assim, né? E ficar olhando para a câmera também, né? Olha para a câmera, olha para a câmera, olha para a câmera. O radialista, ele não quer ficar olhando para a câmera, ele está lendo jornal, igual você falou, ele está lendo jornal ali com o microfone aqui. Então, Uhum. ó, cortes podcasts bons. E da Jovem Pan, ele voltou lá ou saiu obrigado? Ah, já respondeu, mas quer Já. responder de novo? Não, não saiu obrigado. Ele veio para o Sul por causa da proposta da RBS. Cortes Podcast. Isso é o comentário dele, hein? Cortes Podcast. Bom, Faustão deu uma pernada nele. Foi o que ele falou. Cortes Podcast completa. Faustão puxou o tapete dele. O Cortes Podcast. O comentário é dele, hein, gente? Humor brasileiro e do Emílio também puxaram o tapete? Não entendi essa pergunta. Você entendeu? Não. Eu Quem acho que puxou? ele quis. Se você perguntou, já sabendo a resposta, então conta pra gente quem é que puxou. Não, ele perguntou assim, e do Emílio, também puxaram o tapete? Eu não sei, eu acho que ele quis perguntar se o Emílio puxou o tapete do Escova, talvez ele quis perguntar isso, mas faz direito a pergunta. Não, entendi. Uma pergunta, ó. Canal da Marizinha, você já sofreu preconceito por ser filha de famoso?
Vou te Filha dizer de... que pouca, também vou dizer sofre. que pouca gente sabia que eu era filha de famoso. Porque quando o pai saiu aqui do Sul, e ele morreu em 2015, né? Então eu me fechei bastante. Quando a gente veio para cá, em São Paulo não tinha tanto problema. Quando a gente veio para cá, eu meio que me assustei com o tamanho da mídia, porque o Rio Grande do Sul era bem menor, né? Era uma cidade interior um pouco maior. São Paulo não, São Paulo as pessoas se perdem ali dentro, ninguém sabe quem é filho de quem. Só agora que com a internet, Instagram, naquela época não tinha como, não tinha nada de rede social, né? Então eu peguei, me assustei um pouco assim, me fechei mais. Então de um tempo para cá que eu ando liberando mais essas informações. Então eu nunca tive preconceito não. Eu acho que minha irmã também não. É. Ou, por outro lado, portas abertas também, talvez? Ou Tá, não? quem me dera. Quem me dera. É. Eu acho que de repente se eu tivesse ido pro humor tinha sido um pouco mais fácil ou não, né? Sei lá, esse tanto de puxão de tapete aí. Ó, eu vou ser o que vai estar lançando você oficialmente, hein? Eu vou lançar você, você vai ficar famosa, tô Ah, achando. Eu não, Elenco B, que tá trazendo sem essa problema. convidada especial aí. Eu tô vendo que você tem jeito para humor. É que não adianta só ter jeito, né? Tem que Sim. ter vontade de fazer, né? Aí que tem que Tem ver. que trabalhar muito, que nem tu disse, né, Chico? Ah, Trabalhar nossa, eu muito. trabalho muito, mas eu faço tanta coisa, meu Deus. Ah, trabalhar Mas, muito é só você não dormir mais, que eu trabalho também praxe, bicho. pois é, mas eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque não é possível. Ah, Não, é no início é assim, né? Bah, o início. E eu, como eu te disse, a carreira do pai teve altos e baixos, altos e altos, baixos. vamos para os altos, então. Pergunta do Thiago. Pergunta se ele ganhava muito dinheiro com os shows e se vocês tiveram uma vida de rico. Ai, se ele ganhava muito dinheiro com shows. Os Teve shows altos eram e para baixos, né? Em algum momento. os shows eram para complementar a renda. Ele ganhava muito com convenções. Mercedes-Benz, por exemplo, para caminhoneiros, né? Ele fazia ali a convenção da Mercedes. Isso aí, essas convenções eram shows das empresas para divulgar marcas, lançamentos, e isso foi uma época muito boa assim para ele, que ele estava em ascensão. A gente teve uma época que foi boa, bem tranquila, ele conseguiu pagar para nós colégio particular, ele deu uma boa educação, pelo menos tudo que ele conseguiu, ele passou para a gente em forma de educação, que é uma coisa que ele sempre dizia que ninguém tira, né? Agora, ricos, ricos mesmo, não. É que a riqueza, o que eu percebo muito quando comentam de algumas situações, é que depende do ponto de vista de cada um. De repente, se eu É, tenho agora um carro e o outro não tem, então já é rico. Ah, porque você morou num bairro tal. Sim, mas agora porque você está morando um pouquinho mais abaixo. Então é muito da referência que você tem. E para mim, exatamente. a minha referência de milionário é o Tutinha. Tu tinha. Não chegamos naquele ponto, né? É, bom, o pessoal confunde muito riqueza com talento. Nem sempre eles andam lado a lado. A É pessoa pode verdade. ter um talento e nem sempre, nem desejar essa riqueza, ostentação. Então, acho que quem pergunta sobre riqueza, assim, quer saber se você está torrando dinheiro aí, né? Mas como você falou, é tudo referência. Trabalhamos, eu trabalho, a minha irmã trabalha, minha mãe trabalha, então, para milionário, não, a gente não serve. Vamos lá. Paulo Gomes perguntou, e perguntou, ele já sabe a resposta. Qual era o time de futebol dele? Era o Santos. Era o Santos. Isso. Apaixonado pelo Santos, mas na finaleira ele já estava decepcionado, estava com ele no hospital, assim, nos últimos jogos, esses caras são tudo vendidos, só jogam por dinheiro, e aí ele já nem queria mais assistir. Eu lembro que um dos últimos jogos que eu vi com ele lá em 2015, em dezembro, e ele estava já desgostoso. Ele era da época do Ó, Pelé, né? Ele gostava ah, do. Ele, sim. ele era da época que, no entanto, que ele até tinha uma história do Pelé, que ele foi para o estádio de futebol e ele chamou o Pelé e ele tinha essa tristeza que o Pelé não olhou para ele na época que ele era criança, que ele chamou o Pelé para tirar uma foto, sei lá, para dar um abraço. Ah, mas depois que ele ficou famoso, ele poderia ter tido oportunidade, né? Porque aí fica Pois mais é. acessível os famosos Ah, mas é entre que eles. criança, né? Criança é. Cabeça de Olha, criança diferente. pergunta minha mesmo, não tá na pauta, ninguém mandou, mas é uma curiosidade que eu tenho. Você falou que ele digitava na máquina os textos. Será que Uhum. ele
hoje, se fosse utilizar a inteligência artificial e pedir para ela fazer um roteiro, será que ele ia gostar do roteiro da inteligência artificial? Ah, do jeito que ele era criqui, acho que ele ia botar alguma coisa. Ia reclamar. Ele ia falar, não sei o quê. Eu não tenho coisas digitadas aqui, mas olha para tu ter uma ideia, como é que ele pegava também as ideias dele aqui, ó. Ele botava tudo e ele... Nossa! Nossa, deixa eu ler um pouquinho. Tem uns de Eu recorte tenho de jornal. uns rabiscos assim também. Tem umas ideias aqui para vender, ó. Se tiver interesse, Cambr. podemos negociar. Aí, você poderia fazer, ó, interpretar, Olha né? aqui, ó. Olha aqui também, recorte de jornal. Ele É recortava o daqui jornal, que daqui que vinham massa! as ideias. Que legal. Lembrei agora do meu avô também, recortava a notícia de jornal, meu avô também. A gente perdeu tanta coisa, né, no digital. Como é que você vai recortar a notícia? Todo profissional tem que estudar. Até o humorista, tu vê, tinha a parte que ele escrevia, que ele pesquisava, para depois falar. Eu acho que eu vi uma entrevista, eu acho que era um dos herdeiros do Chico Anísio. Perguntaram se ele tinha deixado uma herança, assim, ele falou assim, não deixou muito dinheiro, deixou só um baú velho com os textos. Eu falei, nossa, para mim isso seria uma maior riqueza, um dos textos originais do Chico Anísio. Eu assisti a mesma entrevista e me identifiquei muito com ele. Porque quando eu falo, questão de herança, tudo, aí eu pensei, só deixou o boleto. Porque do ritmo que eles ganham, né, o dinheiro, eles gastam também. Você também? Você se identificou com esse herdeiro? Me identifiquei. Quando eu vi aquele corte do podcast, eu pensei, eu precisava conversar com ele, porque, todo mundo acha, isso que o Chico Anísio ainda teve vários filhos, famílias, coisa e tal, né? Mas o pai também. Do jeito que vinha, vamos aproveitar a vida, a gente aproveitava, e daqui a pouco, cadê? Então, por isso que eu disse que ele deixou para a gente mesmo foi a educação, isso aí com certeza. Aí foi curso de inglês, viagem também, ele investia bastante para a gente conhecer lugares. É uma pergunta que também não está na pauta, eu não tenho a menor noção, mas existia chance dele fazer sucesso fora do Brasil? Ele fez um trabalho para a Globo, que é uma coisa que eu tenho que garimpar ainda achar, foi um comercial, que foi a primeira vez que ele foi para Miami. E aí ele teve a ideia de nos levar para lá, de qualquer maneira, depois. Eu lembro que tinha até engraçado, porque tinha até alguma coisa com peixe junto, que sem querer é a área que eu trabalho e é o nome da minha empresa, né? Então ele fez um comercial, não sei se era para o Jornal Globo, se não me engano. Então ele passou na Globo também. Você tinha comentado, mas como é que foi essa passagem dele na Globo? Foi uma passagem bem rápida, foi em 93, ele criou um quadro, Zé do Bicho, criaram um quadro para ele dentro da escolinha do professor Raimundo. Aí ele fez ali, ele imitava um bicho, foi por isso que eu também te contei lá no início, que foi como é que ele começou a imitar os timbres através dos pássaros, do som dos pássaros. Então ali ele imitava o som dos pássaros, fazendo o Zé do Bicho lá na escolinha do professor Raimundo. E ele passou pelo Gugu também, que a gente não falou também, que ele falou. Então fale. Como foi essa passagem? Ali no Viva a Noite, ele fazia um quadro de humor. Deixa eu ver se eu acho alguma das fotos aqui junto lá do Gugu. Ele ficou um tempo maior lá. O mais rápido mesmo foi ali na escolinha. Não sei te dizer o motivo. Vou te mostrar aqui como é que era aqui, ó. Se separou. Olha o Gugu junto ali, ele fazendo. Isso é década de 90, né? Eu acho que é década de 90 aqui também, início dos anos 90. Finalzinho de 80, talvez, né? E aí era SBT? Era SBT. Aí era de noite ali, no programa do Gugu. Que legal. E você, por acaso, você também tinha acesso ao livro? Você sentava lá, assistia? Você participou desse... O Gugu, nessa época o Gugu era de tarde. Eu assisti uma vez que eu fui com ele. Aí eu fui com ele ali e assisti para conhecer, porque ele gostava de que eu conhecesse o trabalho dele, né? Que eu ficasse mais por dentro. Eu morria de vergonha, né? Quanto mais atrás eu sentasse, melhor. Ele queria que eu sentasse na frente, mas eu ia sempre mais para trás ali. Mas era de tarde, ali era tranquilo de assistir. Eu acho que era pré-adolescente, adolescente ali naquela época. Ali. Ele não tentou empurrar você, então, para ser a herdeira do, vamos dizer assim, a herdeira dele, né? Essa questão artística. Tá, continua. Não, ele nunca...
Até porque ele me achava bem tímida e eu era tímida, não falava muito. Inacreditável. Eu vou te mostrar uma foto aqui quando eu era criança, porque eu também tinha aquele cabelo bem armado, ó. Olha eu aqui, eu e ele. É. Então eu era bem quietinha, era gordinha, era cheia do. E ele, como falava muito, eu sempre tive pais que falavam muito, pai e mãe, né? Então eu quase não falava. E agora, depois de mais velha, com a questão de ser professora, tudo que eu fui desenvolvendo mais essa parte de perder essa timidez e conseguir me expressar melhor. Então vou fazer um Mas desafio de timidez agora para você. Faça uma imitação. Imitação, não, eu posso fazer até uma, como é que é, um sketch de humor aqui. Vai, agora, tá em primeiríssima mão. Uma homenagem, a gente faz em sentido de homenagem ao seu pai, não é para você se revelar como artista. Eu não, é só pra gente fazer uma homenagem. Eu não tenho nem voz para ser imitador, imagina só. Não, você não consegue nem fazer. Ele fazia. Eu comecei também a fazer, não sabia que ele fazia piadas de notícia. Você poderia fazer isso. Talvez. Vou testar, quem sabe. Vou fazer um teste, mandar um teste para vocês, depois vocês botam no ar e botam uma votação para ver se eu consigo. Lógico. Sabe quem é que tinha mais esse lado artístico? A minha irmã. A minha irmã. A minha irmã, sim. Tanto que ela lecionou um bom tempo, tudo. Agora está na psicologia, mas ela sempre foi mais comunicativa, ela sempre saía na frente nessa questão, assim, de ser mais brincalhona, tudo. Eu não, eu sempre fui mais quieta, assim. Ó, pergunta do Tiago. Pergunta sobre ir no Jô naquela época era o auge, né? Ou ainda? Então, quando ele foi no Jô ali, como é que foi a repercussão? Nossa, foi algo assim que aí ele ganhou o país, né? Ele estava mais concentrado em São Paulo e aí foi ampliando, porque a época do Período da Noite, como era bem alternativo e muito dos jovens, né? Então, quem era mais velho ainda não tinha, não era assim, tão, que legal, não, esse é um programa mais de jovem, então vê que era bagunça, não sei se chegou a assistir um pedacinho do Perdidos. Assisti as participações dele. E aquela loucuragem toda, né? Então, era um programa jovem. Quando foi no Jô Soares, aí se ampliou mais a gama do país todo. Aí vou ficando mais conhecido no Nordeste, também aqui no Rio Grande do Sul. E aí ele foi fazendo o nome dele. O que me chamou a atenção num trecho que eu assisti do Perdido da Noite é que filmou a plateia, tinha o pessoal tomando cerveja ali enquanto estava assistindo. Era um ambiente, assim, completamente descontraído, né? Não, e tu pode olhar que tem uns vídeos ali, com criança ali no meio, cara. Os caras cantando a galinha, no Traje a Rigor, cantando Minha Galinha, que chamava Marilu. Conhece a música da galinha Marilu? Conheço, mas canta então, cara, e criança ali, e era toda aquela loucura, né? O sucesso era isso aí, é ser fora do padrão. Quando começa a arredondar muito, perde a graça, né? Ó, tem uma aqui, ó. Chegou a pergunta, vou fixar ela. Do próprio programa, do próprio Elenco B. Uma curiosidade bem interessante é que o programa Boi na Linha foi virando programa Pânico aos poucos e foi acrescentando mais quadros. Por isso, o Escoba é considerado o primeiro humorista e imitador do Pânico. Que show! É verdade. Do Elenco B. Obrigado pela curiosidade. É bem isso mesmo. Boi na Linha era muito engraçado. Boi na Linha, tá até no disco, né? Tem um disco Boi na Linha, do Pânico ali, e a gente fica ouvindo hoje em dia, fica pensando como é que a pessoa caía, né? E não tinha muitos efeitos, a voz mesmo era ele que fazia, ou um deles ali, o Surita, ou a Rosana Herman, que entravam e faziam, e as pessoas caíam na história, né? E a gente fica do lado de fora hoje em dia ouvindo, pensando, meu Deus, como eram ingênuas essas pessoas, né? Mas a história é bem bolada, se tu parar mesmo para ouvir. Não sei se qualquer um de nós não cairia também, porque eles conseguiam, e a pessoa queria se livrar daquela ligação, e eles inventavam uma outra coisa, inventavam mais uma outra coisa, e aí ia, né?
Muito Quando vi, bom. já tá. Não, Mas muito aí bom. tinha que pegar Muito. autorização, né? No final da ligação, não era só, tinha que, ó, você participou de tal quadro. Tinha gente que autorizava, tem gente que não autorizou, né? Eu comecei em 2006 passando trote também, mas eu fazia da minha casa e não tinha autorização. Aí eu coloquei na internet, mas deu É. problema, mais deu problema. A gente quer fazer e homenagear quem são os nossos ídolos, né? Boi na Uhum. linha, o Chupim, todos esses que passavam trote. Eu comecei, era moleque, tinha 16 anos, e comecei a passar trote. Aí pegava o telefone, juntava meus amigos em casa. Tem até uma outra gravação ainda no YouTube disso. Porque só que a gente não sabia que tinha que ter todo um aparato de autorização e tal. A Sim. gente que escuta, a gente acha que é só sair pegando o telefone e ligando, mas não é bem assim. E também tinha gente assim que, tipo, te indicava, né? Você é meu amigo, entre aspas, você Isso. indica para me ligar para passar para mim. Então, tu já dá toda a minha ficha. Ah, ela gosta disso, disso, disso. Se ela fala daquilo, Sim. tu fala daquilo outro. Então, já dava tudo prontinho para a pessoa cair mesmo na Vamos passar um conversa. trote ao vivo para sua irmã agora. Com a Ah, minha tô voz, ela brincando. vai identificar. Não, era Isso eu se que ia ela. fazer. E hoje em dia, cara, ninguém atende telefone, nem na minha É, família, só o WhatsApp. acabou a chance de passar. A não ser que combine um horário para ligar. A não ser Pois que é, né? combine. Ou trote por áudio, você manda um áudio. Eu já passei Mas, isso, trote mas aí na prisão eles já fazem isso, né, cara? na prisão. Sim, eles Uma vez mandam ali, aqui, ó, sequestrei tua bisavó aqui, não é um aqui tem trote? um corte clássico aqui, não era eu que estava apresentando o elenco B no dia, e eu tô sempre nos bastidores, eu mandei um áudio imitando o Bolinha pro Louco do Pânico, né? E ele achou que era o Bolinha mesmo, ele ficou puto na entrevista, começou a xingar, é um corte que fez um maior sucesso. Então eu Ah, passei um trote aqui no próprio programa, eu acho que ele vai ver até hoje, porque ele passou, nossa, ele começou a xingar o Bolinha, só que não era o Bolinha, eu que tinha imitado o Bolinha, né? E uhum, ficou tão boa a imitação que ele achou que era o Bolinha, que era o diretor sim. dele. Bolinha, nunca foi desse jeito, Bolinha, seu desgraçado. Falei, nossa, ele pegou uma pilha. Ó, Vinícius Radialista. O boi na linha era amado igual o João Kleber. A repórter Mônica Apor participava fazendo vozes femininas. Rosana Herman, tudo roteirizado. Mais um complemento. Boi na linha, mais armado. Ah, ele quis dizer mais armado que João Kleber. Olha, rapaz, olha o que você está O armado é quando o amigo passava os dados. O que eu É, sei é armado que ó, eles nada. pegavam referência, alguém que você, entre aspas, era bem amigo, passava ali, ó, liga pro fulano lá. Não era isso, não. Isso aí tu tá pegando outras referências. Naquela época a coisa não era bem assim. Não era tão fácil assim, não era? É, armado nada. Armado nada. Eu passei trote e não era armado, só que o meu deu problema, né? Mas deu Então, porque tu botou no ar, né? botei na internet e tal. É, mas quando a Coloquei. pessoa caiu, a pessoa nem imaginou que era. Não ia dar problema nenhum. Só se você ligasse depois se desculpando, né? Então, eu tive vários problemas por causa de trotes. Sim, sim. Vários, 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 vários. Só não dá para Brigas. ligar para a polícia passando trote. O resto ali. Antigamente todo mundo passava, acho que trote para todo mundo, né? É, Não mas eu tinha assim tão gravava, fácil. né? Eu sempre quis Ah, ser bom. famoso na internet. Eu pegava trote, liguei um dia na pizzaria, pedimos 40 pizza. Enfim, coisa de. Pá, mas aí também, né? Não, mas o cara não fez as 40 pizzas. Hum, Ele desconfiou. Ah, outro dia um amigo também ligou na veterinária, falou: Ah, o meu filho comeu a ração do cachorro, aí tá passando mal, o que que eu faço? Liga no médico. Que médico veterinário? Eu vou levar aí mesmo. A gente fazia isso de moleque, assim, juntava os amigos, ligava na loja de cueca e calcinha, enfim. Só que é melhor quando é uma pessoa que indica, fala, ó, liga para tal pessoa e em vez de você ligar assim no aleatório, porque a parada ruim, a chance é grande. porque aí qualquer coisa diz, depois no final da ligação, né? Olha, É, a tô gente aqui com a fez, pessoa, tô aqui com a fica Otaviana. mais Otaviana, manda um fácil, alô. que aí a pessoa vem para ver na tua casa aí. Então Aí tá, você já fala assim, sei. oi, desculpa. Ah, falando em trote, eu adorava, não escuto muito o Chupim. Cara, é muito engraçado o Chupim passando trote. Uhum. Aí tinha um que ele fazia, que era na época do economizar luz, né? Que tinha apagão. Aí ele ligava para a pessoa, falava, ó, aqui é sei lá, da energia elétrica aqui, você consumiu muita luz. Infelizmente, vão ter que providenciar o corte na sua casa. O quê? A gente vai cortar, vamos estar cortando agora. E a outra pessoa, tava parceira dele, ia lá e desligava o disjuntor da casa. Você cortou mesmo? Falei, nossa, olha que louco esses caras. Onde vai, É que acredita. as histórias são tão absurdas que às vezes as pessoas não acreditam.
que uma outra pessoa foi capaz de passar esse trote, mas acontece e tem gente que cai, bobear, se é bem mais velha, ainda cai, né? É que cada vez menos está se atendendo o telefone, né? Que a gente estava conversando. Mas também, eu não sei. Eu, pessoalmente, gosto pra caramba de trote. Mas, eu não sei. É a questão de tem que acertar hoje o que hoje o pessoal quer. Eu não sei se o pessoal, porque o trote, como você falou, mudou a característica. Ninguém atende Uhum. mais telefone. Então a gente não acha, as pessoas não acham mais graça nisso. Porque não Isso. tem mais isso como uma coisa do dia a dia, atender telefone. O trote tinha que ser uma coisa diferente, tem que ser talvez um áudio ou um trote ao vivo mesmo, assim, encontrando com uma pessoa. Mas aí isso é mais ou menos o que o João Kleber já faz ali, né? As coisas das praças aí do interior da vida, que vai lá com as bonitonas lá. Ó, nossa, a gente tá falando disso. Gente, o diretor ele quer que eu faça um trote ao vivo agora. O que você Tá, acha quem disso? mandou tu A começar, convidada hein? decide. É. Ai, cara, ele quer que eu faça um trote, faça uma imitação, mas é uma homenagem, gente. A gente tá fazendo uma homenagem. Eu vou fazer isso porque ele tá pedindo, mas é uma homenagem. Lembre de Eu tudo, vou pode fazer dar isso ruim. porque senão eu perco o meu emprego. Não, aqui a gente é parceiro, na verdade. Mas como a gente está fazendo uma homenagem ao. Estamos fazendo uma homenagem ao Escova, e ele Hum, também foi um dos fundadores do Boi na Linha. Tá, eu vou hum. tentar fazer isso. Gente, deixa eu me concentrar aqui. Ai, cara. Imitar o Jorge. Deixa pro final. Falou para deixar pro final, mas a gente já está acabando, Thiago. Já Aqui, estamos a não quase ser no que você queira final. resgatar alguma história. Tem alguma história, comentários finais aí, Taviana? Manda aí, porque é a hora da gente poder Vamos falar resgatar do show alguma da Jovem coisa. Pan? Shows da Jovem Manda Pan? ver. Então, assim, ó, na época dos shows da Jovem Pan também, o bom de ser filha de quem trabalha na Jovem Pan, pelo menos naquela época, é que a gente ganhava ingresso para ir no show, né? Então, aí ia ver bem pertinho ali no backstage, era Capital Inicial, Engenheiros do Havaí. Hoje em dia deve estar bem melhor, porque deve ter os shows internacionais, né? Então, Ei, a gente caramba. circulava Caiu minha bastante ali. internet. Será que eu estou falando sozinho? Não, você Eu pode estou me continuar. Se enxergando. eu sumir, se eu Não, eu estou te sumir, enxergando aqui. Ó. Tu deve ter sumido aí no é, teu. Então a gente desculpa, é aproveitava minha bastante. internet. Então, essa parte musical também, Hum. o pai gostava de imitar bastante artistas do mundo da música. Roberto Carlos, ele era muito bom também, porque ele sempre estava metido em shows, assistindo ou participando. Então, os shows, a música sempre fez parte do universo dele, além do humor. O futebol também. O que mais que a gente pode falar aqui? Mas por que você foi puxar desses festivais da Jovem Pan? O que você acha que esse festival representava na época? Era a comemoração de um fechar de um ciclo, né? Iniciando um outro que era com um shows da Jovem Pan. Então ali a gente via bastante artistas, via também os Ah, locutores ali, que ali também os locutores ganhavam a possibilidade de aparecer a imagem, né? Que era uma época que não se tinha tanto a imagem do locutor na frente das câmeras. Então ali nos shows eles faziam nos intervalos a transição, falando de uma banda para outra, que quem estava saindo, que ia entrar. Às vezes entrava o pai fazendo um sketch de humor. Então era uma época bem legal da Jovem Pan, assim, dos shows, e eram shows que eram. E foi o início das rádios com show. Eu acho que a Jovem Pan foi uma das primeiras, eu não me lembro antes de ter tantos shows assim de rádio. E é uma coisa que vem replicando ali e que os humoristas começaram devagarinho a participar também. Então, quando ele veio para cá, aqui também no Sul, quando ele participou aqui do Planeta Atlântida também, ele fez algumas entradas ali nos shows. Hoje em dia eu não vejo muito isso, não sei se acontece por São Paulo, essas coisas do misturar o humor com a música. ah, que eu Difícil. me recordo, assim, que num evento, eu não lembro também. Tipo, a não ser que pô, um negócio de programa de televisão, assim, ou rádio. Mas evento, sim, que tem artistas de humor e artistas musicais juntos, eu também não... Uma coisa É a ser uma coisa para se executada. pensar, ó, organizar a galera e é uma forma interessante de levar humor. Agora a gente vai fazer uma homenagem inesperada ao Escova. A gente vai passar um trote agora para o Marcos. E eu vou falar que a gente está na reunião de pauta, rapidinho. Estou aqui
e a gente está querendo avaliar a disponibilidade dele, que a gente vai inventar aqui, vai chamar ele para a Fazenda, para o reality da Fazenda. Gente, a chance de dar errado dele não atender é altíssima, mas é uma homenagem ao Escobar, lembre disso, viu? A gente não quer ser um engraçadão aqui, não. A gente só quer fazer uma homenagem. Chamando, hein? Tá chamando. Se ele não atender, eu gravo um áudio. Tem que ser. Esse horário, sábado à noite. Tudo bem. Foi uma homenagem. A gente está prestando uma homenagem. Só isso. Ele passava trote e a gente também está fazendo isso. Vamos ver se ele atende. Ele é um que já foi apresentador aqui do elenco também. Também era do Pânico. É o japonês, o Marcos Aguena. Marcos Aguena. Ó, vou mostrar só a foto dele. Não pode mostrar o número. Não tá atendendo, eu vou gravar um áudio. O cara tá assistindo de stream esse horário, tu tá incomodando. Ninguém atende, a gente sabia que ninguém atendia. Mas foi uma homenagem. Mas Não hoje a sei gente se tem grava um jogo da áudiozinho. Copa esse horário, mas eu sei que deve, gravar um com certeza no áudiozinho stream pra tá ele. assistindo. Marcos, boa noite, tudo bem? Desculpa o horário, a nossa reunião hoje estendeu, foi até tarde. A gente estamos aqui com alguns perfis, a gente queria saber a sua disponibilidade para os próximos meses, se você sabe, com algum contrato grande, alguma coisa, porque tem uma oportunidade boa para você aqui. Aqui é da Record, é o Fabrício aqui da Record. A gente tá com a equipe aqui e chegou seu material e a gente queria poder ter uma conversinha com você. A gente combina um horário, tá bom? Desculpa o horário. É que a gente trabalha até tarde e então a gente te retorna depois. Mas é meio urgente, viu? É uma oportunidade boa, reality show grande, tá bom? Um abraço. E pronto. Tá feita a nossa homenagem. Tá feita a homenagem. Tá ótimo, tá ótimo. Mas não adianta. Mas voltando àquela história do show com humor, é uma coisa que é inovadora. Vocês poderiam pensar ali, para começar, tu que tá no início aí, tipo, pega uma banda, meu pai participou de um DVD de uma banda chamada Maria do Relento. Como é que era? Como é que era? Porque, sabe o que me falaram? Falaram, pô, você não tem... Eu tô numa cidade que não tem cena de humor. Eu tentei fazer, é muito difícil. Falaram, por que você não pega o intervalo de um cantor, o intervalo de uma... Teu som tá ficando robotizado aqui para mim. Deixa eu ver. Não, a gente já está encerrando. Vou só fazer um encerramento. Isso que você falou, eu gostei da ideia. Tá escutando bem? Mais ou menos? Teu som está... Calma, um pouquinho ele volta. Um pouquinho ele volta. A hora que você estiver escutando bem, você me slow fala. motion. Será que tá? Se tá para você assim, deve Tá estar pra todo voltando mundo. agora Tá. sim. Me deram Agora a sugestão de pegar uma banda aqui. É que na minha cidade não tem cena de humor. Aí se tiver um show de música, assim, por que você não conversa com o cara da banda que toca para no intervalo você fazer um show de comédia? Então você acha que tem... Você acha uma ideia boa? Eu achei péssima essa ideia, mas agora talvez... É que depende do tipo, tu não vai numa música romântica, né? E aí tu vai entrar ali e tem que ser uma banda que seja meio escrachada, tipo que foi a Mamonas, essa Maria do Relento, entendeu? Tem que ser uma banda que seja algo mais engraçadinho, até um pagode universitário, sei lá se existe ainda isso aí. Mas tem que ser um som que deixa a pessoa mais ligadona. Se for uma coisa tipo, Never Say Goodbye, aí não tem, né? Aí o cara aqui tá só lá sertanejo, né? Só sertanejo. Não acredito, não tem nada. Vai cavucar que tu vai encontrar. E cidade interior tem as do lado também, né? Não sei qual cidade que tá aí dentro. Aí, ó. Sorocaba. Pô, Sorocaba. Na verdade, é perto Sorocaba de Sorocaba. É uma baita de uma cidade. Perto, né? Não é oficialmente Sorocaba, é na grande região de Sorocaba. Sorocaba tem, mas é 1 hora daqui. É que eu falo Sorocaba... Porque todo mundo sabe onde é. Todo mundo sabe onde é. Vem pro sul, então. Vem pro sul aqui, vamos descobrir umas bandas de humor aí. Deve ter. Falando em sul, ó, já vou agenciar você daqui, já vou indicar você para fazer uma entrevista. Já me botar uma pressão online agora. Não, tem um repórter aí do sul, meu amigo, repórter Vedelho. Ele faz entrevistas. Se você quiser, eu passo contato. Ele é rapidinho, ele faz 3 perguntas só. Vocês que mandaram 5 páginas para eu responder. Aí você já começa a colocar a cara na internet. Aí quem sabe, né? A gente não sabe se...
Quem sabe você também não herdou o talento dele, né? Não só os boletos. Se você herdou o talento, a gente vai cumprir. Pois é, né, cara? Mas vem pro sul aqui que a gente dá um jeito aqui, vamos conversando aí, vamos se espraiando, né? Foi assim que ele saiu do interior de São Paulo, foi para a capital, da capital Eu vou. para cá. Eu vou. Se chamar, eu vou. Mas, já traz o casaco, 5 graus, hein? Já te prepara. O Bedelho, esse meu amigo é do Sul. Ó, canal da Marzinha. Será que ele vai responder o áudio? Canal da Marzinha. Amei ela. Achei linda. Corações, corações, corações. Olha só, arrancou os corações, hein? Obrigado. Vocês que são os amores. Gente, ó, a gente vai encerrar. A gente vai dar aquela oportunidade que ela tem ali alguma foto, alguma matéria, alguma coisa, que você quiser resgatar, a última chance de resgatar alguma coisa antes da gente encerrar aqui, se você acha que ficou faltando alguma coisa. Vou mostrar aqui ele está aqui junto com a Rita Lee, vamos achar a Rita Lee, que também era uma pessoa e tanto, né? Nossa, que legal, cara, a vida do seu pai, cara. E tinha muito mais nessas andanças, cara. A gente foi perdendo coisa e foi deixando. O último lugar que ele passou foi em Ourinhos, né? Então, se alguém de Ourinhos encontrar algum material do pai por ali, olha que legal isso aqui também, relíquia. Perdidos, Fausto Silva, humor, Nelson, Tatá, Alexandre, Carlos Roberto Escova, direção-geral, Lucimara Paris. Olha, a Lucimara já estava dirigindo aí, cara. Lucimara. Eu ia nas reuniões quando era criança na casa da Lucimara, do Balancê. Boa. Você conhece todos os diretores, todos os apresentadores, você conhece todo mundo, cara. Bastante. Ó, falando que não tinha um texto redigido à máquina, tá aqui, ó, do Perdidos. Lê uma primeira frase aí pra gente. Tá sendo tudo trocado para vocês, né? Sai invertido. Tá. Deixa eu tirar o óculos que agora tem que ser. Perdidos na Noite. Em primeira mão para vocês, um texto do Perdidos da Noite, resgatando homenagem a Fausto Silva, homenagem ao Escova, a filha dele, agora vai ler um trecho para vocês. 27/6/87. Técnica, aí tinha 2 pontos. Love Letter. Ou fundo de novela legal. Então tinha já um sonzinho. E agora a nossa divisão de radioteatro Perdidos na Noite apresenta 7 semanas e meia. Aí mostra uma meia. Tá aqui, entre parênteses, meia. De amor. O nosso elenco milionário é composto pelos seguintes artistas. Eu, Tatá, que é o Tatá falando, provavelmente, e ele, o Escova. Aí, narrador. Não, olha aqui, cara. Ana Tarada era uma mulher cheia de entretantos e porém. Gostava de sair à tarde. Entretanto, não saía. Precisava dormir com seu marido. Jesus Cristo. Mas porém, isso é esse texto? A gente não estou conseguindo entender. Eu achei que já era alguma coisa de locução. Então, esse é um... Esse é o texto que eles fizeram a encenação no Perdidos da Noite. Provavelmente era uma época de novela, tá? Que tem até aí na internet também, que a Beth Faria fazia... Meu pai fez aí, depois a personagem da Beth Faria, e tinha o Tatá, que fazia um dos personagens da novela. Então, aqui ele redigia o que cada um tinha que fazer. No entanto, que ele ia 7 semanas e meia, entre parênteses, apresentar uma meia. Aí ele dizia o que tinha que apresentar. Aí mostrava a meia. Então, era um texto que ia narrando o que cada um tinha que fazer e como é que era a apresentação da cena. Como é que ia ser a disposição dos objetos. E era assim que era feita a redação dele. Aí tem Tatá, via. Aí tinha a fala do Tatá, Escova, faz o vento. Até aqui, ó, faz o vento. Então, ele fazia barulho do vento com a boca. Eles faziam sonoplastia também. Tinha um senhor que ajudava também, que era o Johnny Black, que botava os sons. Até o Fausto também fala em vários vídeos do Johnny Black. E tem história, cara. É isso. A gente vai encerrar. O Marcos respondeu. Então, a gente vai tentar uma última vez essa mensagem. Deixa eu ver que voz que eu inventei aqui. Eu tentei imitar o Zuckerman. É verdade. A gente estamos aqui para alguns perfis. Eu vou tentar. Gente, que vergonha. Ao vivo agora com vocês, o trote em homenagem à Escova. A gente vai passar um trote. Marcos Aguena, que também foi do Programa Pânico, também estava no vídeo do Programa Pânico. Marcos Aguena. Agora com vocês, ao vivo aqui, ó. O japa do Programa Pânico. Será que ele vai atender?
Tá tomando todas essa hora? Também, né? É, Quase 9h30 da noite. Tá no aniversário da sogra. tô Não dá para ligando. atender. Ele disse que pode ligar. Tá esperando a ligação. Atendeu. Alô. Oi, boa noite, Marcos. Tudo bem? Olá, tudo bem, Fabrício? Tudo jóia, tudo jóia. Desculpa o horário, viu? A reunião aqui estendeu até tarde. Estamos analisando muitos materiais, sabe? Muitos perfis que a gente está avaliando e a gente tem que fechar até hoje as pessoas que estão disponíveis, sabe? E, Certo. e aí a gente tem uma oportunidade boa aqui. Como é que está a sua agenda? Como é que está o seu futuro profissional? Hoje eu tenho um contrato com uma rede de rádios que fica em São José dos Campos, a cabeça de rede, né? E, assim, é o que eu tenho fixo hoje. Além da... E aí, pontualmente, eu faço os eventos, shows, né? Não, mas Basicamente televisão isso. não tem nada, televisão. Não, de televisão, não. E você tem interesse em participar de reality show? Depende. Depende do tipo do reality show. Olha, a gente não pode falar o nome, mas é um reality show grande, eu acho que você sabe, aqui da Record. Bom, o que eu conheço, o mais conhecido é da Fazenda, né? Isso, a gente aqui é do elenco aqui, a gente está fazendo uma pré-seleção ainda. A gente quer saber os interessados. E você sabe que depois a visibilidade é muito grande. Quem participa da Fazenda, Certo, entendi. Mas quais são assim os pré-requisitos? Me fala mais ou menos assim, como é que funciona? olha, Porque ano passado uma produtora que me procurou, sim, mas ficou só até a página 2, né? é Eu muito esqueci o nome difícil dar agora. certo. Vocês chegaram a conversar valores? Ela chegou a falar alguma coisa de que é dividido em 5 vezes, alguma coisa do tipo assim, o valor tal. Mas assim, eu nem lembro agora direito o que ela tinha falado, assim, porque isso já faz uns 6, 7 meses, mais ou menos. Olha, eu vou te atualizar então. São R$ 100.000. Só que são R$ 100.000 do nosso patrocinador, que é uma casa de aposta. Então você vai ganhar R$ 100.000 de crédito na casa de aposta. 100 mil reais de crédito. Sim, para girar a roleta. Ou o jogo que você Ah, preferir. R$ 100.000 de crédito. Sabe como funciona? Você entende? Porque agora a gente vai ser patrocinado por uma casa de aposta. Até aqui eles chegaram. Eles estão dominando tudo, né? sim, com certeza, mas como é que seria isso? 100 mil em crédito, você diz o quê? Para jogar? Sim, Não entendi. para jogar. Você vai ganhar o crédito na plataforma, aí você vai poder jogar e você ganhando, você tem total direito de fazer o saque. Certo, entendi. Olha, tem que. Não sei, eu nunca joguei em bet, assim, não sei como é que funciona. Mas então você tem interesse. A gente pode colocar você aqui então como sim, interessado para conversas futuras. Pode colocar. E depois a gente pode estar alinhando e afunilando isso, né? E você tem alguma condição? Condição que você disse, o quê? De contratual? Eu tenho contrato, né? Com cláusula de multa caso eu rescinda o contrato. Não, porque você sabe que ali você vai aparecer até pelado nas câmeras, né? Ah, mas por quê? Porque fica filmando 24 horas. Ah, tá. Eu sei, mas no banheiro também tem câmera? Infelizmente, sim. Certo. Você, você tem.
Vergonha? Se eu tenho vergonha? Não, não é que eu tenha vergonha, mas é exposição, né? Porque você acha que o seu peru é pequeno? É. Ah, entendi. Ah, então você não quer mostrar o peruzinho. Entendi. Pô, quem que tá falando? Um abraço, meu amigo. E a gente vai entrar em contato. Tá bom. Tá bom. Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Falou. Ai, tá aí, Ah, gente. sacanagem, Ai, coitado do cara aí. meu Deus, ele é japonês, Coitado do gente. japa. Ele é japonês. Ai, caramba, velho. Que é isso? Gente, gostou da homenagem que a gente fez ao seu pai? Que, cara, foi a primeira vez que eu passei trote ao vivo na minha vida. Boa, foi bem conduzido. Afinal, aí, coitado, deixou uma saia justa o japa ali. Mas eu fui obrigado a falar isso. Foi o produtor que falou que ia pra nadar pelado na piscina. Caramba. Mas não Caramba. leva jeito. Bom, mas também começou cedo, né, na adolescência. Não, mas eu gosto de fazer offline, né? Escondidinho, se fica bom, você coloca. Não assim ao vivo. Ao vivo aqui, Não, todo mas mundo escutando. Foi bem. Tá no caminho. Ó, sacanagem. O Vinícius mandou sacanagem com o Japa do Pânico. Que constrangimento. Constrangimento meu também. Gente, Otaviana, agradeço muito você, obrigado. Espero que a gente tenha aí continue produzindo coisa junto. Foi uma honra aqui, a gente que é do humor está tentando ter o seu pai aqui, a gente poder fazer essa homenagem. Nossa, eu fui escolhido para apresentar. Muito obrigado também por ter sido escolhido. Demais, adorei a conversa, adorei tudo, adorei conhecer a história do seu pai e gostei muito de você também. Muito obrigada pela participação, Chico, um prazer te conhecer também. E gostaria que vocês me acompanhassem ali na página que eu estou montando, que é o escova.humorista no Instagram. Tá? Repete, por favor. É @escova.humorista, no Instagram. E através dessa escova.humorista. Eu vou botar ela é uma página que eu estou colocando. Vamos ver ali. É uma página que eu estou colocando toda a história que eu tenho documentada em fotos, escritos, livros, folhas, tudo quanto é rabisco que eu tenho aqui, eu estou botando lá. Tá no início, mas com a ajuda de todos aí, quem tiver alguma informação, algum material perdido, por favor. Isso também? Você também está resgatando o material que o público tiver? O pessoal grava, hein? Tem gente que tem VHS escondido no fundo do baú. Gente, vamos fazer esse resgate histórico, essa homenagem ao Escova, que vai ser uma coisa incrível que a gente vai estar fazendo. São os precursores da nossa história aqui no rádio. Ele que capinou esse mato que a gente está passando hoje. Já ganhei uma seguidora, canal da Marzinha. Vou seguir. É isso aí. Segue lá, pessoal. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo que ficou acompanhando a gente, que gostou. Deixa os comentários aí. E um abraço e um beijo para a Otaviana. Obrigado. Beijo a todos. Obrigada e boa noite. Tchau, tchau. Tchau.